Boa tarde a todos. Quem fala é o Rafael. Estamos aqui para mais uma semana hoje de palestras. Estamos aqui com o pessoal da Vinco e também está aqui junto comigo a Patrícia, tá? Só passar algumas breves instruções aí das nossas palestras, para quem nunca participou. A gente fica somente com áudio, tá, pessoal? A gente tirou uma foto aí, tô eu, Leandro. A gente fica só com áudio mesmo para uma melhor performance, tá? Para não ter problema aí de áudio enquanto a gente está fazendo o conteúdo e não ter a necessidade também do vídeo, né? A gente tem a opção do chat também para vocês se comunicarem. Tô eu e a Patrícia aqui moderando esse chat, então a gente vai liberando todas as perguntas, o máximo de perguntas, e também os comentários de vocês, tá? Mas vamos respeitar aí os comentários. A gente vai ter em torno de 40 a 50 minutos de apresentação, né? Hoje a gente tem 2 palestrantes aqui. Tem o Leandro aqui e depois a gente vai ter o Antônio. O Leandro vai comentar um pouco melhor da empresa Vinco, né? Da integração que a gente tem aqui no Fast Commerce para emissão de nota fiscal. Deve ser em torno aí de uns 20, 30 minutos. E depois vem o Antônio também para complementar com o assunto de NFE. A gente vai trazer uns dados bem bacanas, tá? E aí sim a gente abre para perguntas no final, tá, pessoal? Aí depois a gente vai tirar dúvidas, a gente abre esse espaço para pergunta e resposta em torno de 20 a 30 minutos. Lembrando que a gente está gravando aqui também o áudio, o conteúdo dos slides, para divulgar depois, na próxima semana, no nosso blog. Então lá você vai poder conferir na íntegra depois, com mais calma, se não conseguir ficar o tempo todo hoje com a gente, se não entender algum ponto, a gente vai gravar aqui a palestra para depois ter esse conteúdo na web, tá? Para vocês poderem consultar. Então é isso. Antes de passar aqui para o Leandro, né? Para ele iniciar a palestra, eu vou colocar a pergunta do áudio aí para vocês me dizerem como tá, para a gente então iniciar mesmo a palestra. Vamos lá, pessoal, tem mais alguns votos aí, tem um pessoal ainda faltando votar. Eu já compartilho o resultado com vocês, mas aí a grande maioria já está com áudio bom, eu vou compartilhar então. A gente está quase aí 75% das pessoas com áudio, ok? A gente vai continuar então, assim, se muita gente começar reclamando áudio aqui pelo chat, a gente vai fazer uma pergunta pelo chat mesmo, e se for o caso, tiver muita gente reclamando, aí a gente volta a fazer essa enquete para todos responderem, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer novamente aqui o pessoal da Vinco pela presença na nossa palestra aqui, com um conteúdo bem interessante. Uma parceria aí que iniciou ano passado, no momento que a gente entendeu uma necessidade de ter esse recurso de emissão de nota dentro do sistema do Fast Commerce. A Vinco apareceu aqui uma solução bem interessante do NFE, o eCont NFE, então foi bem importante isso para a plataforma aqui como solução para os nossos lojistas, né? Então eu queria agradecer aqui o Leandro, diretor comercial da Vinco, e passar a vez para você para seguir com a palestra, Leandro. Olá, boa tarde para todo mundo. Vamos falar um pouquinho então desse projeto, um projeto muito bacana, de emissão de nota fiscal eletrônica diretamente das lojas virtuais, né? Antes de falar especificamente do projeto, eu vou abrir um pouquinho o que é a Vinco, para que vocês sintam a segurança desse projeto, o empenho que foi dedicado a ele, né, e o quanto a Vinco está envolvida nisso, tá? Então, vou falar um pouquinho da empresa, que isso vai ajudar também a vocês entenderem o porquê desse projeto e por que foi realizado pela Vinco, tá bem? Bom, a Vinco é uma empresa de informática, tá? Nós temos 15 anos, os produtos são todos desenvolvidos
pela própria Vinco, né, os produtos desenvolvidos pela equipe interna. Nossa especialidade está sempre voltada à integração, à troca de dados entre sistemas, entre ambientes, tá? E temos já uma base instalada muito boa, a gente está com uma atuação muito forte no mercado, a gente atende mais dezenas de empresas de contabilidade, a gente tem praticamente 300 empresas de TI utilizando algumas de nossas soluções, tá? E uma base instalada já de milhares de clientes, né? A Vinco tem cliente em todos os estados brasileiros e praticamente todos os segmentos do mercado, tá? A gente não tem aí um ou outro segmento, veículos novos, armamentos, mas fora isso a gente realmente tem cases aí bastante interessantes. Bastante interessante. Então, isso é o quê? Para passar um pouco de segurança para vocês, que não é um projeto novo, um projeto que está começando agora, é um projeto bem maduro, é uma solução bastante testada, bastante usada, então vocês vão usar realmente algo de já testado e de muita qualidade. Continuando aqui um pouquinho sobre qual é o mercado, o que a Vinco faz, onde que a gente tem atuado, né, por que ela está nesse projeto. A Vinco fica muito entre esses três universos aqui, as empresas de TI, os profissionais, os escritórios de contabilidade, os contabilistas e o fisco. Tá? Nossas soluções são para melhorar esse meio de campo entre esses três universos. Tá? O nosso símbolo é um Benjamin, a gente usa muito essa imagem do Benjamin, que ela exemplifica bem o nosso trabalho. Que é o quê? Dar uma função nova ao sistema que você tem. Aquele sistema que você usa para gestão de alguma coisa, com alguma funcionalidade, a Vinco adiciona uma modalidade a ele, seja de nota fiscal eletrônica, de SPED, de conhecimento de transporte eletrônico, alguma informação que o contador queira receber, algum arquivo que o fisco precisa receber da empresa. Então, a Vinco está bem aqui preparando esse mundo para que ele se fale melhor. Antes da gente continuar, agora já vou falar um pouquinho do produto, vou soltar aqui nossa primeira enquete, vamos para a gente ir balizando aí a nossa conversa. Clica aqui, essa aqui, ok. Só isso? Só isso, aí pessoal, vamos responder, já aparece aí na sua tela, só para a gente entender um pouco aqui para o Leandro, entender um pouco aí do perfil do público que está assistindo a palestra. Quase dividido aí, né, Leandro? Vamos... Daqui a pouco a gente vai compartilhar com todos. O que eu faço? No end, vou aí de novo para compartilhar com todo mundo. Aí tá todo mundo vendo agora. Tá, a gente chegou agora. Isso. Não, só outro. Isso. Okay. Pessoal viu? Ok, pessoal, a gente já tem o resultado da primeira enquete, e então vamos falar do produto em si, né? O que a Vinco oferece para o mercado? A Vinco oferece vários produtos, toda a linha e-Conte, que vem de integração contábil, tá? Então, uma linha para nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte, SPED, troca de dados financeiros entre empresas, qualificador de dados fiscais, NFE-Admin, que é um produto para organização de arquivos XML, de notas, etc. E hoje, qual que é o assunto de hoje? É o lançamento, é o e-Conte NFE Loja, que é o quê? Um produto destinado ao lojista virtual, tá? Empresas de e-commerce. E o que ele vai fazer, resumindo muito? Ele está, então, nascendo um produto totalmente integrado ao Fast Commerce, que vai dar aí o sonho, acho que de muita gente, que é, ao invés de, depois do pedido, ter todo aquele trabalho de usar um sistema externo, o mais utilizado deles é o sistema gratuito da Cefaz, né? Ao invés de passar por todo aquele processo para emitir uma nota fiscal eletrônica,
o Inconte NFE Loja vai trazer a facilidade de transformar esse pedido numa nota eletrônica. Tá? Então, vocês vão perceber, no final da apresentação a gente vai passar um exemplo disso, a rapidez que é e o conforto, né, que vai ser a utilizar esse produto. Muito bem. O que é importante, né, nesse projeto? Né? O que ele vai trazer de benefício, de destaque? Por que eu devo usar o Inconte NFE Loja? Por que eu não devo? O que isso vai trazer de bom, né, para o empresário? Muita coisa. Vai trazer uma mistura importante para o empresário, que é a mistura de qualidade, segurança e economia. Né? Isso aí, quem que não precisa disso, né? Observe esse desenho aqui, onde a Vinco vai melhorar toda a comunicação desses ambientes que vão se relacionar. Vocês vão perceber uma maior relação da loja virtual, uma maior relação do vendedor com o cliente, vai melhorar a troca de dados dos arquivos digitais entre esses dois ambientes, uma maior facilidade entre o Fast Commerce e a loja. Vocês vão perceber, inclusive, uma participação mais ativa dos contadores, porque eles vão poder ajudar melhor na configuração dos impostos, na aplicação correta, né, dos tributos. O produto vai permitir um grau de envolvimento maior da contabilidade. Vai permitir também, vai evitar a digitação e erros que vão te prejudicar perante o fisco, né? Então vai melhorar a qualidade do dado que chega ao fisco. E, por último, isso tudo, essa estrutura toda, ela está apoiada numa estrutura cloud muito bem protegida, muito robusta, com vários data centers, com vários backups. Quer dizer, isso tudo, vocês não vão, talvez nem vão perceber o que tem por trás disso, mas é importante falar, olha, isso é um produto de primeira linha, muito bem desenhado e que vai trazer esses confortos para o usuário. Alguns deles aqui a gente destaca. Então, é tecnologia de ponta, é cloud, não sei quem conhece muito ou pouco sobre esse assunto, mas é o que tem de mais sofisticado em tecnologia. Replicação e contingência, poxa, o que é isso? O que é replicação e contingência? Significa que tem vários ambientes, se um ambiente cai, o outro já está pronto para reagir, então tem toda uma estrutura para evitar a queda de comunicação. As notas emitidas pelo Inconte NFE Loja, elas já vão estar com backups, tá, por 6 anos. Então, acaba com essa preocupação de vocês, eu guardo o XML, não guardo, olha, emitiu por aqui, já está guardado, tá? Redução de digitação e erros, gente, vai transformar o pedido numa nota, vocês vão ver a redução drástica na digitação de dados, vocês vão ganhar muito tempo com isso, vocês vão errar muito menos com isso, porque uma vez que o software estiver configurado, toda a aplicação de impostos, toda aquela coisa que você tem que ficar repetindo e fazendo quase toda vez que vai em nota, o software vai ajudar muito a aplicar isso para vocês, tá? Não vão ter problemas com atualizações automáticas, o software vai atualizar sozinho, vocês nem percebem isso, tá? Envio de e-mail para os destinatários, se vocês cadastrarem os seus clientes, né? Assim que a nota é emitida, seus clientes já recebem cópia desse e-mail, tá? Com o DANF, com o XML. Vocês e seus clientes, isso aqui é muito bom, muito confortável, poderão baixar a hora que quiser uma cópia do XML, do PDF, tá? Isso para o cliente de vocês é uma segurança, isso gera, inclusive, uma confiança maior na compra, tá? Então, quer dizer, isso tudo está dentro, embora talvez não fique muito aparente na hora do uso, mas por trás dessa ferramenta tem toda essa estrutura aí para dar segurança para vocês. Antes da gente começar a apresentação, vamos colocar mais uma enquete aqui para a gente mapear aí o ambiente de vocês. Por essa? Não apareceu aí na tela de vocês, pessoal, uma enquete aí, é só responder.
Legal, hein? Bem, muita gente. NFE, Condop. Bom, fiscal, né? Não. Ok, pode encerrar. Encerrar, vou publicar. É isso? Correto? Já. Está todo mundo vendo o resultado, né? Legal. Agora volta para a apresentação aqui, é isso? Ok. Muito bem, pessoal. O resultado foi interessante, 80% do público aí está usando a NFE, né? Então é interessante mesmo o resultado dessa enquete. Vamos ver agora emitindo uma nota fiscal com o iConte NFE Loja. Vamos ver então como que fica isso, o resultado, né, de quem vai usar o produto. Ok. Como que a história começa? Vocês estão percebendo aqui, essa é a interface do Fast Commerce, tá? Então é aqui que vai começar a emissão da nota. Vocês vão perceber aqui que esse é o ambiente que vocês usam frequentemente, onde vocês estão logados, ok? E quando existe uma nota, existe pedidos com status de liberado, esse botão emitir NFE, ele vai ficar disponível. Quer dizer, olha, você vendeu coisas, tem pedido liberado e por isso tem pedidos passíveis de gerar uma nota eletrônica. Então, quando essa situação for verdadeira, né, aqui na área de pedidos, há a possibilidade, então, de emitir NFE. Então, vamos ver, é aqui mesmo que começa o uso, né? Clicando neste botão, vocês vão ser encaminhados, vejam que o ambiente mudou, tá? Embora a interface as telas sejam bem semelhantes, né? O produto foi desenvolvido para que vocês realmente tenham uma facilidade muito grande, intuitiva mesmo, de utilizar o iConte NFE Loja. Então, aqui vocês estão no ambiente para emitir as possíveis notas, ok? Vamos lá. No menu aqui, operações, então, pedidos para validar. Abre essa interface onde vocês vão selecionar quais pedidos vão virar uma nota fiscal. Essa consulta pode ser pelo número do pedido ou por uma data, tá? Aqui vocês decidam o melhor filtro. Clica em pesquisar. Nesse exemplo aqui a gente tem um pedido. Você clicando aqui vai abrir o número do pedido, um pequeno resumo dele, só para você confirmar se é isso mesmo, se é esse mesmo que você estava imaginando emitir a nota. Clique em validar, ok, vou validar este pedido. E pronto, você tem aqui as condições necessárias para fazer a NFE para este pedido. Tá? Então agora vai começar o processo da montagem e emissão da nota. Clicando no botão azul, o que vai acontecer? Vai emitir a nota já composta. Então o que tem aqui? Olha, isso aqui o seu pedido já transformado, já alimentado com as informações necessárias para compor uma nota fiscal. Isso aqui, não sei se vocês conseguem perceber que existem alguns combos aqui, alguns quadrados que estão na cor roxa. Toda essa parte que está na cor roxa, ela é configurável. Vocês vão ter interfaces para, não aqui nessa tela, mas antes do lançamento, né, antes da venda do produto, vocês vão conseguir fazer as configurações corretas para que os impostos sejam aplicados. A vantagem é que quando essa tela aparece aqui, ó, e vocês viram isso, já tá tudo correto, já está tudo aplicado da forma correta. E
sobrando para vocês aqui finalizar, conferir e finalizar a nota, tá? Clicando finalizar a nota. Nota fiscal preparada com êxito e autorizar a nota. Quer dizer, todo aquele processo que tinha que sair, que tinha que ir para outro sistema, acabou, virou essa simplicidade toda. Clicando agora no último botão, autorizar NFE, simples assim, o produto vai fazer todo o processo necessário para autorizar isso a Cefaz e dar o retorno NFE autorizada com eles. Simples assim, resumido dessa forma. E como que você consegue, então, consultar o que foi o status, cadê o DANF, cadê o XML? Só vindo aqui em documentos eletrônicos, consulta, tá? Você vai ter a possibilidade, está vendo aqui no cantinho direito, de ver o PDF e o XML. Vamos dar uma olhadinha aqui no DANF, como ele é feito, tá? Está aí um exemplo de um DANF. Ou se quiser ver também o XML, é possível. Está aqui o XML que foi gerado. E lá no ambiente, de volta ao ambiente do Fast Commerce, o que o lojista, né, vai ver? Ele vai ter no ambiente da Fast Commerce a relação, aqueles pedidos que já foram transformados em nota, eles aparecem com a respectiva nota referenciada. E olha que interessante, com a capacidade de, daqui mesmo desse ambiente, cancelar ou fazer alguma carta de correção. Então, é realmente muito mais confortável. Além de todo esse controle dentro do ambiente Fast Commerce, essa facilidade e agilidade para esse processo. Bom, foi simples assim, tá? Tem muita gente começando agora o projeto, tá? O principal e-mail para que a Vinco possa auxiliá-los é o nfloja@vinco.com.br. É um projeto novo, pioneiro no mercado. É comum ter dúvida, tá? Se sintam à vontade. A Vinco vai se esforçar ao máximo. A gente vai fazer aí de tudo para dar um ótimo atendimento para vocês, porque vale a pena. Vocês vão ficar realmente muito satisfeitos com o resultado. E qualquer dúvida, quiser entrar em contato conosco, ou saber o telefone, ou qualquer outra coisa, entra no nosso site, www.vinco.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, várias formas de se comunicarem conosco. Ok? Então é isso, obrigado. Obrigado, Leandro. Lembrando, gente, que daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas também aqui com o Leandro. E acho que o contato aqui já também foi fundamental, é a parte de suporte. Também já tem o e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem enviando, tá? A gente vai finalizar com a última enquete aqui do Leandro, essa próxima, né? Pedidos para presente? Essa do pedidos para presente? Isso, pode colocar essa. Vamos lá, pessoal, então vamos lá só para a última. E aí a gente já passa aqui para o Antônio Cesteira continuar com a apresentação dele, e aí a gente abre para perguntas no final, tá? Lembrando aí que a gente está gravando a palestra para divulgar no nosso blog. A Patrícia já colocou o endereço algumas vezes aí no chat para vocês poderem acessar. Lá vocês também conseguem ver outras palestras, tá? Que já aconteceram aqui, palestras do Sebrae, do Google, Facebook, é um canal bem interessante aí o blog, a Patrícia colocou. Vamos lá, pessoal, mais algumas pessoas votarem. Acho que a grande maioria compartilhar aí com vocês, a grande maioria aí não faz distinção. E uma boa parte embala para presente, mas não envia nada de presente. Legal, bom, dá um resultado aí também. Então tá bom, gente, obrigado. Aí daqui a pouco a gente volta para as perguntas para o Leandro também. Então agora eu vou passar aqui para o Antônio Cesteira, tá? Diretor do Evervar e ex-presidente da NFE do Brasil. Vou pôr a apresentação dele aqui.
Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, da Fast Commerce, da Vinco, parabenizar, obviamente, pelo projeto, pela iniciativa, né. Bom, me apresentando, sou Antônio Gestão, né, eu coloquei um breve resumo, né, das minhas competências aí. Tive uma boa experiência desde o início do processo do projeto NFE, né, isso lá em 2007, quando então o governo estabeleceu essa obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica. Eu já participava do piloto, das empresas piloto, né, como consultor, e recentemente também tive uma boa experiência pilotando aí uma operação com mais de 3 mil clientes, mais de 1 milhão de notas emitidas, né? E agora estou assessorando também o IBEVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivo de Varejo, bens de consumo, né? E obviamente que o e-commerce está na agenda desse pessoal também, né? Então, qual que é na verdade, a ideia dessa apresentação, é bem breve, mas contextualizar o momento que esse projeto Nota Fiscal Eletrônica está, né, vem passando. Obviamente que é um projeto que inicialmente se imaginou pouca aderência ou uma baixa adesão da sociedade como um todo ou dos contribuintes, mas a partir do momento que se tornou obrigatório, aí não tem jeito, né? Então, mais do que ser obrigatório, não adianta a gente analisar só sobre essa perspectiva de que para transportar uma mercadoria precisa de uma nota fiscal eletrônica. Isso é passado, né? Isso já foi. O que a gente tem que tomar um certo cuidado, uma preocupação, são os novos eventos que vêm a partir da emissão de uma nota fiscal eletrônica. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? Só para demonstrar para vocês o grau de aderência desse projeto Nota Fiscal Eletrônica no âmbito do projeto SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Esses dados aí foram recentes, foram autorizados mais de 6 bilhões de documentos fiscais, né, notas fiscais eletrônicas, totalizando o número de emissores, de empresas, de CNPJs habilitados à emissão de nota, mais de 894 mil. Então é extremamente poderoso e isso demonstra um pouco para onde o avanço desse projeto da Cefaz e, consequentemente, o impacto que isso tem no nosso negócio, né? Obviamente que não é uma palestra técnica, então não vou detalhar, não vou entrar tanto na parte técnica, mas para quem tiver curiosidade, quem gosta de entender como as coisas funcionam, né, eu coloquei aqui um slide que mostra, a partir do momento que o Leandro, né, deu enter ali, não vou autorizar uma nota, vou emitir uma nota, o que está acontecendo nos bastidores, na verdade, né? O que não aparece para o emissor, mas tem toda uma tecnologia, tem toda uma arquitetura tecnológica que está por trás da emissão de uma nota fiscal eletrônica, né? Necessariamente vocês precisam do certificado digital, né? Então, esses documentos obrigatoriamente têm que ser assinados digitalmente para garantir a integridade desse documento. Existem serviços especializados ou formas de fazer o armazenamento desse XML de 5 anos mais 1 ano, que é o prazo legal para guarda do documento fiscal autorizado. Isso é feito também a partir do momento que se gera o XML autorizado, né? Considerando, então, que a Vinco, quer dizer, o portal de vocês, ou a loja virtual com a Vinco então passa a ser o emissor, né? Ela que está fazendo essa emissão, tem um processo de validação, né? E esse processo, essa integração é feito via um conector ou via web service, né, que é uma forma de se comunicar com o servidor Cefaz e obter a autorização para então enviar o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, o XML, para o destinatário, né? Percebam que
tudo isso não aparece, mas é extremamente importante quando você, na escolha, obviamente, do parceiro, na escolha da tecnologia, né? Imagina que, obviamente, que as integrações devem ser feitas e para dar velocidade e segurança no processo de emissão da nota e, eventualmente, na recuperação do arquivo XML válido, no caso de uma fiscalização, etc., né? Nesse processo, apesar de não aparecer, ele é extremamente importante saber, né? O que a gente vem discutindo muito também, que é talvez não esteja no âmbito ainda desse projeto, mas pode ser algo que vocês possam vir a pensar, é a recepção do arquivo da mercadoria adquirida, né? Então, se colocando como compradores, né, como receptores de uma mercadoria, obviamente que considerando que todos os segmentos são obrigados à emissão da nota fiscal eletrônica, o envio do XML por parte do fornecedor também é obrigatório. Eu, como consumidor ou como cliente, eu preciso receber esse XML até eventualmente para verificar se a mercadoria chegou em desacordo ou para acelerar o processo de conferência, o processo logístico da entrada no estoque, a sensibilização do meu contas a pagar, etc. Então, isso é a outra ponta vamos dizer assim, das funcionalidades que podem ser implementadas a partir da nota fiscal eletrônica. Seria para empresas que compram em volumes e de certa forma, buscam a otimização desse processo de recebimento. Né? Bom, vamos fazer uma enquete, tá? Só responder, vai aparecer na tela mesmo. Já apareceu, já votou, né? Bom, já tem aí uma enquete colocada, pessoal, para que vocês possam, para que a gente possa avaliar, então, onde sua empresa armazena os arquivos XML das notas fiscais que emite, ok? Não sabia que era necessário, né? Volto. E isso, dá um clique, mais um. Bom, compartilhando então essa enquete de armazenamento dos arquivos XML, né? É bem interessante, né? Tem algumas pessoas que não sabiam que está bem dividido aqui, mas um ponto que chama a atenção é 18.37, não sabia que é preciso guardar, né? Mas por o período prescricional de um arquivo XML autorizado é de 5 anos mais o ano corrente, tá? Vamos fazer mais uma enquete. Aí nós vamos aproveitar e soltar mais uma, que é onde sua empresa armazena, mais específica, onde ela armazena, para aquelas empresas que armazenam, né, onde que elas armazenam as notas fiscais recebidas dos fornecedores. É isso aí, pessoal. Vamos votar para a gente ver como está o ambiente de vocês. Bastante gente votando. Ok, vamos esperar só mais uns segundinhos. Ok, já deu. Bom, compartilhando os resultados, né? Quase aí 45% envia para a sua contabilidade, entretanto, existem um percentual que também não sabia que é preciso guardar, quer dizer, que aí está muito relacionado à pergunta anterior. Né? O pessoal vai ficar mostrando a emissora, falar um pouquinho do risco disso também. Né? Isso, então um pouquinho mais para frente.
aqui voltando na apresentação, por que essa pergunta ela é extremamente, essa enquete é interessante, porque na verdade, embora não apareça para quem está vendendo ou emitindo uma nota, né, mas existem alguns processos que acontecem como eu comentei, né? O processo em si de emissão, a segurança dessas informações que estão sendo enviadas, estão sendo transmitidas, o documento fiscal válido deve ser armazenado, como nós falamos, o suporte, né, como o Leandro comentou, né, o suporte da empresa que está pilotando, está fornecendo essa tecnologia e essa mensageria para a validação da emissão e validação do arquivo, né? Assinatura digital, isso é também uma premissa, visualização dos relatórios ou da própria nota, transmissão e monitoramento, né? Ainda do lado da Cefaz, ou do lado do projeto, né, a gente tem funciona alguns módulos, algumas opções para emissão em contingência, né? Então, como também foi apresentado no curso normal da emissão, ok, mas eventualmente se alguma Cefaz estiver fora do ar, né, ou se algo acontecer, existe uma modalidade de emissão pelo sistema SCAN, que é o sistema de contingência, né? Existem aí também o DPEC, a Declaração Prévia de Emissão, e SVAN, que é como se fosse uma Cefaz virtual para o ambiente nacional. É extremamente importante dizer assim, que a solução mais completa, ela deveria estar, ou deveria considerar o monitoramento de todos os 27 estados, né, das 27 federações, ou seja, onde a Cefaz opera, esse sistema de emissão ele deveria estar conectado, deveria estar homologado. Por quê? Porque se eu sou uma loja que vende para o Brasil inteiro, né, eu consigo numa mesma aplicação saber se eventualmente a Cefaz de Minas está fora, ou a do Paraná, ou Santa Catarina, etc. Né? Então, o sistema gratuito, por exemplo, ele não tem essa capacidade, né? Ele opera no Estado, ele não está homologado entre si, né? Então, isso é um ponto de atenção na hora da escolha, na hora de definição de um software de emissão, né? Esse slide ele reforça um pouco os processos que são envolvidos, né? Os macroprocessos estão envolvidos na emissão de uma nota fiscal, né? Uma aplicação em si, a comunicação online ou web, né? Um sistema internet, nesse caso aqui, com a Cefaz, né? Capacidade de impressão da DANF, o armazenamento, o uso do certificado digital e o processo de gestão dessa nota, desse processo, né? Um ponto que cabe destacar também, aí entrando mais numa visão de boas práticas, né? Existem algumas preocupações, principalmente em relação ao parceiro que está fornecendo essa tecnologia, a empresa que está assessorando na emissão e controle de uma nota fiscal eletrônica, né? Seja para a emissão, seja para o recebimento, né? Por quê? Porque a nota autorizada não livra do passivo fiscal, né? A gente observa que existem, por exemplo, você não tem como saber, por exemplo, que se uma mercadoria é falsa com uma nota verdadeira, né? Então, o processo de recebimento, a relação com os seus fornecedores e clientes, né? Todo esse processo ele tem que seguir as boas práticas tradicionais, independentemente de ser eletrônico a emissão da nota, né? Porque tem a relação de consumo, a relação de confiança que você tem em toda a cadeia desse processo, ela tem que ser mantida, né? Então, pelo fato de eu emitir uma nota e autorizar essa nota, não quer dizer que eu não tenha aqui, eu não esteja passível, ou não seja passível a uma fiscalização, seja em função da nota emitida ou da mercadoria comprada sem nota, né, por exemplo. Então, qualquer processo investigativo que envolva, quer dizer, nos dias de hoje, né,
a análise de uma transação, né, no âmbito da nota fiscal eletrônica, as duas pontas são corresponsáveis, né? Para se ter uma ideia, existem, provavelmente no próximo ano, nós teremos um novo evento, né? Já está em processo piloto em alguns estados, mas a ideia é que se torne nacional, que é a manifestação do destinatário, né? É um novo evento da nota fiscal eletrônica. O que seria a manifestação do destinatário? Eu vou saber, eu teria a condição de verificar quais notas foram emitidas contra o meu CNPJ, né? E vou ter que dar anuência dessa transação, né? Caso eu queira garantir o questionamento dessa transação no futuro ou não. Então, eu vou ter um tempo para me manifestar em relação àquela nota fiscal que foi emitida contra o meu CNPJ, né? Então, eu posso concordar, eu posso simplesmente não autorizar, porque não comprei aquela mercadoria, não autorizei, não existe um pedido vinculado àquela nota contra o meu CNPJ. Então, o fisco está querendo, de certa forma, analisar as duas pontas, quem vende para quem, né, para evitar, obviamente, até falhas de cadastro, ou forçar as empresas a manterem seus cadastros atualizados, considerando, por exemplo, inscrição estadual fora do prazo, ou empresas inabilitadas a emitir uma nota fiscal e, eventualmente, estejam emitindo. Quer dizer, isso não deveria acontecer, né? Então, algumas preocupações, né? Então, considerando o fiscal válido, né, e serve para qualquer questionamento, no caso de uma transação não reconhecida, ou como base para a minha contabilidade e para envio das minhas obrigações acessórias, por exemplo, ou principais, é importante que a gente conheça bem quais são as regras que estão sendo aplicadas nesse arquivo, nessa transação, né? Então, o Leandro brilhantemente aqui colocou a questão do sistema já fazer algumas análises em cima do CFOP, né? Tratar algumas regras da emissão da nota, fazer um filtro. Isso é fundamental para garantir, para preservar uma tributação errada, uma alíquota incorreta, ou de certa forma, um parâmetro que possa levantar algum tipo de suspeita, ou levantar algum tipo de ponto de atenção do lado do fisco, né? Então, o sistema Vinco ele já está se preocupando em fazer essa pré-nota, ou essa checagem tributária, né, seja ela fundamental para que não haja, vamos dizer assim, um mau uso, ou eventualmente algum tipo de informação que não esteja correta nos olhos do fisco, né? Então é importante conhecer essas regras, enfim, preservar a relação de confiança entre as partes, né, consequentemente, para evitar passivos tributários, né, ou autuações. Então, algumas outras preocupações relacionadas ao cancelamento, né, como o próprio aplicativo já fornece a opção de você cancelar uma nota, isso é extremamente importante, né. Se eu não me engano, em São Paulo você tem um prazo para cancelamento, né? Você tem aí. Isso era um pouco diferente por estado, mas agora me parece que está padronizado. São 24 horas a partir da emissão da nota. Uma nota autorizada eu teria aí praticamente 24 horas para cancelar, né? Isso é importante ter essa opção de cancelamento, porque aí eu também não tenho impactos, né, no meu financeiro, não pago imposto desnecessário, enfim, né? É importante também. Exatamente. Lembrando que tem impacto se eu não cancelar dentro do prazo legal, né? Eu posso ser autuado e multado por conta disso, né? Bom, aí falamos um pouco da questão da política de guarda e retenção do arquivo. Então,
pela enquete, né, alguns mandam esse arquivo para o contador, ou não sabia que tinha que armazenar, então isso foi interessante, essa enquete, para a gente reforçar o ponto de guarda mesmo, tanto os arquivos recebidos como os arquivos enviados, né, para quem, obviamente, para quem tem aí quem quer controlar essa conta corrente, né, corretamente, de impostos e tudo mais, né. E aqui alguns pontos de atenção na escolha, né? Obviamente, quando lá em 2007, 2008, quando então o governo estabeleceu esse projeto, o governo também disponibilizou um software gratuito para fazer isso, né? Ele disse o seguinte: bom, eu estou fornecendo, eu estou colocando a obrigatoriedade, mas também estou te fornecendo um aplicativo para emissão, quer dizer, assim como, né, a declaração de imposto de renda, né? Pessoa física, né? Ele tem lá um software, né, que ele mantém. O ponto esse software gratuito ele não traz, comparado, por exemplo, a um software Vinco, né, que foi demonstrado, ele não traz algumas funcionalidades que, ao meu ver, são extremamente importantes, né? O tema do armazenamento do certificado digital, né, cuidados relacionados a guarda do certificado. Obviamente que se eu conseguir acessar um certificado, eu passo a ser, vamos dizer assim, eu poderia emitir qualquer nota de posse desse certificado, então é extremamente importante guardar o certificado, armazená-lo corretamente. Falamos do armazenamento no prazo legal de 5 a 1 ano, quer dizer, ela não garante o armazenamento por esse prazo, né? E isso é a responsabilidade de quem está fazendo a emissão, né? O suporte técnico, como o Leandro comentou aqui, né? A disposição, dependendo da modalidade de suporte, isso é extremamente importante, ter um parceiro que te dê o suporte, porque podem ocorrer dúvidas na emissão, na recuperação de um arquivo XML, isso é fundamental, ter esse acordo com o fornecedor, né? Disponibilização da visualização das notas e suas dumps, né? O sistema Cefaz não tem, e como o Leandro mostrou também, eu consigo visualizar a lista de notas emitidas, etc., né? Ou PDFs ou dumps, enfim, né? Cópia automática de segurança, o prazo da consulta de dados das notas emitidas. Na Cefaz ele fornece um resumo, né? Ele não fornece dados completos. Um ponto que eu comentava no início, a integração com todas as Cefaz. Então, eu vendo para o Brasil inteiro, ótimo. Então, isso não é problema, né? O sistema aí, Fast Commerce Vinco, estão preparados para atender o Brasil todo, né? Homologado em todas as secretarias de Fazenda, né? Notificações do sistema emissor de NFA, isso são mensagens de aviso, né? Imagino que também existe a possibilidade de se informar quais ocorrências estão acontecendo nas Cefaz de origem, né, para que eu tenha visibilidade se tem alguma Cefaz fora do ar, ou eu deveria parar em contingência ou não, né? Um ponto que eu achei fundamental, né, que cabe também destacar, é a eliminação da digitação no maior grau possível, né? Como foi feita a demonstração aqui, sistema extremamente intuitivo e fácil de usar, então, evitando, né, que, no caso, a loja, o responsável pelo faturamento tenha que digitar muitos campos, ou tenha que decorar algumas regras, né? Não é o caso, porque isso geralmente gera erros e mal entendidos, ou interpretações erradas em determinados casos, né? Nesse caso, o sistema já recebe o pedido e gera a nota de uma forma automática, né? Exportação dos arquivos para as contabilidades, então isso é importante. Quem fecha aí o movimento, quem fecha o livro fiscal, balanço para aqueles que têm a obrigatoriedade de emitir balanço, enfim, isso é uma mão na roda para quem fecha a contabilidade, né?
Um outro ponto, o sistema Cefaz ele é desktop, né? Ele é um executável. Isso pressupõe que eu tenho que baixar, instalar na minha máquina e me responsabilizar também pelas atualizações, né? Pelas notas técnicas e as correções que saem ao longo do tempo, diferentemente do sistema Vinco, que é um sistema que está sendo... as regras são aplicadas a partir do momento que elas saem e isso é 100% transparente para quem está emitindo, né? Eu como cliente, eu não deveria, ou como loja, eu não deveria me preocupar se o sistema está tratando regras atualizadas ou não, né? Isso é realmente uma vantagem e uma facilidade muito grande, né? Ao passo que Cefaz, eu deveria cuidar da atualização a cada momento que é colocada no portal NFE lá da Cefaz, né? Assinatura automática, integra com o sistema de captação de pedidos para aqueles que possuem algum tipo de ERP, né? Algum sistema de gestão. Então, eu poderia integrar o XML, né? O arquivo validado já no meu processo, no meu sistema de emissão de, por exemplo, de conta a pagar, enfim, se fosse o caso, né? O sistema está disponível na internet, como nós falamos, né? Permite vários usuários. Eu preciso montar um usuário, né? Ao passo que aqui eu consigo disponibilizar para vários usuários emitirem simultaneamente as notas, né? As atualizações dos sistemas também são feitas de modo transparente para o usuário, para quem está emitindo a nota, como falamos, né? E, obviamente, também aí finalizando o envio automático da NFE para o destinatário ou contador. Então, esses são alguns pontos interessantes que, de certa forma, o Leandro, de uma forma muito simplificada, demonstrou, né? A partir do momento que foi feito o projeto VES Commerce Vinco, mas para quem é do ramo sabe que tem uma série de cuidados aí que tem que ser tomados do lado do contribuinte, do lado do emissor ou do lado do cliente, né? Então, aqui eu finalizo, né? Agradecendo aí já o convite e me colocando também à disposição, né? Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Bom, gente, acho que foi bem interessante o assunto das duas palestras, né? Vocês viram a importância de ter uma emissão de nota fiscal correta para evitar problemas e uma ferramenta aí como o Encontro NFE para facilitar esse dia a dia, né? De como fazer isso. Bom, então agora a gente abre para perguntas, tá? Então eu vou liberando algumas. Só vou cortar o áudio aqui rapidinho só para mostrar para os palestrantes como funciona, tá? Sempre legal aí o pessoal que vai fazer a pergunta colocar para quem que se refere, se quer fazer para o Leandro ou para o Antônio, tá? Só um segundo. Ok, vamos lá, iniciando as respostas. A pergunta do Ademar. Na contingência, se a minha internet cai, consigo emitir NFE pelo papel de contingência? Bom, lembrando aqui que a emissão da NFE é premissa que se tenha internet, ok? Não existe NFE sem uma internet, tá? Então, caiu, não tem jeito. Não é problema da Vinco, não é culpa da Fast Commerce, não é o projeto. Ele exige a nota fiscal, ok? Na pergunta do papel de contingência,
Só um minutinho. Ok. E sobre o papel de contingência, se você tiver um 3G e conseguir conectar a loja, ok, o assunto está resolvido. Próximo aí para o Antônio. Para o Antônio agora, só um minutinho. Vocês destacaram. Vocês destacaram sobre a nota fiscal por e-commerce. No meu caso, tenho uma loja física e no momento pretendo fazer uma loja online. Gostaria de saber se vocês têm alguma dica como realizar a emissão dentro da empresa nesse caso. Utilizamos o modelo 2 e a nossa contadora informou que não é necessário pelo porte da empresa, o valor arrecadado no momento, passar para o sistema NFE. Bom, essa pergunta, ela precisava entender quais são os segmentos, qual é o segmento que você atua, quer dizer, precisaria entender se o que a gente chama Código de Atividade Econômica da empresa, né, o CNAE aí, da tua empresa, está na obrigatoriedade ou não. Né? Aí a gente pode consultar até no Sintegra, né, que é um site específico que define lá quais são os segmentos, os setores que estão obrigados, né? Mas, por exemplo, não sei se você é do Simples Nacional, provavelmente né? Mas, enfim, aí para entender um pouquinho as características do seu negócio, saber pelo Código de Atividade Econômica, lá no Sintegra, se o teu, pelo Código de Atividade, você está na obrigatoriedade, aí se tiver, não tem jeito, né? Aí não tem como não emitir a nota, né? Isso. Então, já venda para outros estados, aí você já está automaticamente na obrigação, né? Mas, de qualquer forma, baseado no teu Código de Atividade Econômica, a gente consulta no site, no Sintegra, verifica se esse código de atividade econômica está na obrigatoriedade da emissão da nota. O que vem acontecendo, e tem acontecendo em alguns segmentos, assim, eu tenho um talão físico, tenho um talão em papel, né, e não fiz a opção ainda da emissão da nota eletrônica. Uma vez feita a opção da nota eletrônica, eu não posso mais emitir a nota em papel, né, mas, de certa forma, se a resposta da consulta se integra for estou na obrigatoriedade, aí não tem jeito, né? Aí você não poderia mais emitir a nota em papel, né? Ok, a próxima pergunta é para Vinco. Outra pergunta, esse sistema já tem um certificado digital? Gente, importante aqui entender o conceito. O certificado digital é do empresário, é do lojista, tá? Não existe um certificado universal que vá te dar autoridade para emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, a partir do momento que você vai emitir, o seu CNPJ precisa ter um certificado para ele, tá ok? Então, isso é premissa para entrar no projeto NFE. O eConte NFE Loja vai ter uma interface, uma tela lá que vai perguntar onde está o seu certificado digital, tá? Então, nessa tela, você vai apontar, isso vai estar bem explicado lá, a posição local que você salvou esse certificado. E o eConte NFE Loja vai copiar, vai pegar uma cópia desse certificado e armazenar para emitir as suas notas. É importante, nesse caso, como é tudo web, tá? Somente
pode ser o certificado A1, ok? Então, quem não tiver e estiver pretendendo tirar algum certificado, o A3, no ambiente Fast Commerce e Vinco, não dá certo. Precisa ser o certificado A1. Só um minutinho. Bom, quanto à pergunta da Isabela aí com qualquer plataforma, hoje não, né? A Vinco está vinculada somente aí a Fast Commerce na integração de emissão de nota fiscal automática também da plataforma. Mas você pode depois ter mais detalhes, Isabela. Eu vou pôr aqui o contato do comercial para a gente conversar aí um pouco melhor sobre a sua loja virtual, o que você consegue para a gente fazer essa migração aí. Você vai ver que vai ter uma ferramenta bem poderosa, não só com a emissão de nota fiscal, mas com tantos outros recursos, tá bom? A outra pergunta também, se quiser responder, Pessoal, continuando aqui, a pergunta da Graciele. É melhor conter ou não conter o valor do frete na nota fiscal? Essa pergunta é bastante técnica, eu vou pedir apoio aqui do Carlos Duenas, tá? Ele é da Vinco também. Ele consegue dar uma resposta com maior precisão aqui para a Graciele. Boa tarde, Graciele. O frete ele é tributado como a mercadoria. Então, você tem duas formas de colocar o frete. Ou no preço, então, neste caso, a mercadoria, a alíquota de ICMS já contida, ou do Simples, na mercadoria já está sendo cobrada do frete, ou colocar um frete genérico, ou genérico não, no total, para ser rateado entre os itens. De qualquer forma, você precisa colocar este custo na hora que você cobra do seu cliente, porque ela é uma receita operacional. Então, você vai receber, o valor de frete que você está recebendo, ele não é a sua atividade fim, mas ele é proveniente de uma receita operacional, então você vai ter que tributar isso, oferecer a tributação da mesma forma que a mercadoria. E ele pode estar tanto embutido no valor da mercadoria, como pode ser um valor único que será rateado entre as mercadorias. No caso do rateio, se você tem mercadorias com alíquotas diferentes de ICMS, elas terão, você vai, proporcionalmente, o valor do frete vai ser cobrado de cada alíquota. Ok, continuando, tem uma pergunta aqui do Sandro, pergunta muito boa. Vamos esclarecer uma série de coisas aqui com a sua pergunta, hein, Sandro? Olha aqui, com o uso do software de vocês, não existe mais a necessidade de termos uma impressora fiscal em loja? Opa, peraí, impressora fiscal é para cupom fiscal, isso é outro assunto. Cupom fiscal é lei, hein? Isso aqui não é exigência da Vinco nem da Fast Commerce, isso é lei. Cupom fiscal é quando o cliente está na presença, ele pegou a mercadoria na presença e está saindo com o cupom fiscal na mão. Loja web não pode disparar mercadoria vendida
não na presença do cliente, só nota fiscal, só DANF, só nota fiscal eletrônica, se a empresa for obrigada. Então, cuidado, hein, Sandro? Se está saindo mercadoria com cupom fiscal, você não está protegido, isso está inadequado. Então, se você tem uma loja física, vai continuar precisando da impressora fiscal. Se você vende só pela web, não. Basta adotar a nota fiscal eletrônica e tudo seu vai sair na forma de DANF. O token, só um minutinho. Dando continuidade, pergunta do Elton. Como se integra o certificado digital token no sistema? Elton, se você está falando de token, é porque o seu certificado é o modelo A3, aquele, né, que está ligado a um cartão ou a um token parecido com o pendrive, e não funciona não por culpa da Fast Commerce, da Vinco, porque o token ele exige uma comunicação com o ambiente local, tá? Uma amarração, uma característica do certificado A3. Fast Commerce, Vinco, está tudo web, tudo no ambiente cloud, a gente não tem como fazer ação. Então, o A3 não funciona por característica do ambiente, teria que ser o A1. Ok, só um minutinho, mais uma pergunta aqui. Renato, vou responder a sua aqui. Qual o modelo utilizado e certificado fica armazenado onde? É semelhante, tá? Só serve o A1 e fica uma cópia dele. O A1 permite você tirar cópia. A própria solução da Vinco, quando você aponta o certificado onde ele está, ela já copia isto e guarda em nossos data centers, tá? Numa estrutura super protegida. Então, isso fica, na realidade, no nosso ambiente. Então, uma cópia do seu certificado. Tá. Completando aqui, se gerar alguma dúvida sobre a segurança disso, tá? O certificado, quando a Econte NFI Loja pergunta onde ele está e ele copia para ele, né, tira uma cópia disso, ele simplesmente entra no ambiente. Não há nenhuma forma de se retirar uma cópia desse certificado, de roubar esse certificado ou utilizá-lo para alguma coisa que não seja assinar a nota fiscal do seu CNPJ. Então, a segurança é absoluta, não se preocupem com isso, tá? Só um minutinho, vamos ver mais uma aqui. Bom, para o Carlos aí a resposta sobre o sistema está integrado já hoje dentro do Fast Commerce, tá? É super simples de habilitar. Depois só vai ter o primeiro trabalho dentro do Econte NFI de cadastrar as suas informações para depois ser automaticamente então, integrado dentro do pedido a emissão de nota. Aí depois você vai ter um botãozinho lá dentro do pedido para emitir a sua nota fiscal. Tá bom? Deixa eu jogar um aqui. Vai responder essa pergunta? Ok, só um minutinho, estamos vendo aqui mais uma pergunta. O Ademar aqui também respondeu. Essa do Ademar, se não estiver conectado no portal, esquece. É premissa. É premissa, você está. Ok, voltando à pergunta do Ademar,
se não tiver internet, eu ficaria sem emitir? Sim, Ademar. Lembrando, isso está saindo de dentro de onde? Você está emitindo a nota de onde? Do Fast Commerce. O Fast Commerce está na internet. Se você tivesse internet, nem no Fast Commerce você estaria. Então, não faz sentido. Sem internet, não tem como emitir a nota. A próxima aqui, só um minuto. Quantas impressoras fiscais analisadas colocar o seu programa atualmente tem valor em dólar funcionando? Não tem. Olha só, João, entre em contato com a gente, com o comercial da Vinco, para a gente entender qual que é o seu problema para poder te ajudar. Ok. João, aqui a pergunta: tem uma loja física com um servidor e 3 PC clientes, optando pelo simples. Quantas impressoras fiscais vai necessitar de colocar o programa? Atualmente o programa endorse. João, pede auxílio para o nosso suporte ou o suporte do Fast Commerce, tá ok? A gente precisa te explicar um pouquinho mais detalhado, entender o teu ambiente para te propor uma solução melhor. Aí não é conveniente a gente detalhar muitas respostas aqui, vai ficar extenso e talvez não tire a sua dúvida, ok? Pessoal, estão tendo várias perguntas aqui do mesmo assunto, que é o custo disso, tá ok? Essa relação comercial será toda direta com a Fast Commerce e terá um custo unitário de 73 centavos, tá? Não há nenhum custo de implantação, nada disso. Aquelas notas que vocês quiserem emitir pela solução, se emitida autorizada, será cobrado 73 centavos. Lembrando, gente, que este custo já vai garantir toda a estrutura, a atualização e o armazenamento disso por 6 anos. Não é num local, né, que é em data centers, numa estrutura super protegida, com possibilidade de... Olha isso que é importante. O seu cliente vai poder pegar o XML e o DANF, tá? Quando ele quiser. Você estará não só se protegendo, quanto gerando a confiança para o seu cliente que ele está vendo lá a nota fiscal dele também protegida e armazenada por 6 anos. Então, legal. Aí, pessoal, vocês viram que já está integrado dentro do Fast Commerce. Não tem custo nenhum para integração nesse sistema. Já está para habilitar, só vai ter o custo depois por emissão. Respondendo Felipe. Felipe, a Vinco vende o certificado digital? Não, a Vinco não vende, tá? São poucas as empresas que têm condições de vender isso, tá? São empresas homologadas pelo governo para vender certificado digital. As duas mais conhecidas são a CertSign e o Serasa, tá? São serviços muito semelhantes, mas a gente dá alguma dica. A CertSign costuma dar um pouquinho mais de atenção, te dá um pouquinho mais de carinho na hora de te explicar os procedimentos, tá ok? Tá, ok. Nathalie, me desculpe se falei o nome errado. Qual a diferença entre o certificado A1 e A3? Olha, essa resposta pode ser bem extensa,
mas eu vou resumir aqui em questões mais importantes, tá? O A1, ele tem a duração, a validade de 1 ano, o A3 tem validade de até 3 anos, tá? Então, é uma grande diferença. Você tem a sensação que o A3 é mais barato, porque se você fizer as contas, né, do quanto ele custa, você tem a sensação, poxa, se eu comprar 3 anos, né, eu vou ter um desconto aqui. Então, dá a sensação que ele é um pouco mais barato, tá? Mas não se prendam a essa característica. E a principal diferença é que o A1 ele é um arquivo, tá? Ele é um meio digital, tanto que ele permite cópias. Você instala isso em seu computador e permite que isso seja replicado, copiado para outros ambientes, tá? O A3 não, ele está amarrado a um hardware, aquele token ou aquele cartão que fica espetado, conectado ao seu computador, tá? Então veja bem, ele só vai autorizar o documento, o A3, tá? O A3 só vai autorizar o documento, ou assinar o documento, para aquele documento que está naquela alocação daquele computador, tá? O A1 não, ele permite que seja copiado, por isso ele vai servir, no nosso caso, Flash Commerce Vinco precisa ser o A1, porque ele precisa subir para o nosso ambiente. Okay? São as 2 ou 3 aí, principais diferenças entre os dois certificados. Note ali? Não, porque ele precisa confirmar. Bom, pessoal, para finalizar aqui, a gente tem vamos fazer mais 2 perguntinhas. Então, eu vou jogar aqui na tela as perguntas que a gente tem pendente, e aí o Leandro aqui vai dar uma olhada. Lembrando que tem o contato depois, caso fique algum ponto aí de dúvida, que a gente não consiga responder tudo, o Leandro vai colocar o e-mail, então vou falar o e-mail e eu digito aqui, tá? Ok, vamos lá, eu vou responder a do Ademar, ela é muito rápida. Consigo emitir as notas em lote? Não, Ademar, está amarrado, nesse caso, está amarrado ao pedido e exige uma conferência e liberação. Pelo procedimento da loja virtual, não é possível, tá bom? Escolher mais uma aqui, só um minutinho. Qual, Felipe? Paula Barros, entre em contato conosco, nfloja.vinco.com.br. A gente também, a resposta é um pouquinho complexa, a gente vai te ajudar, tá bom? Só mais um minutinho. No caso, vou fazer o... João, a resposta para você, gera cupom fiscal? Não, outro projeto. A gente está falando de nota fiscal eletrônica, tá bem? Nenhuma relação com cupom fiscal. Bom, acho que é isso então. Muito obrigado aí a presença de novo do pessoal da Vinco aqui, o Leandro, o Buenas, pela participação. O Antônio também foi muito interessante. E aí, pessoal, tá os contatos. Então, tem o nosso contato também, a nossa equipe de suporte aqui, suporte@flashcommerce.com.br, para tirar algumas dúvidas da ferramenta. Quem não conhece ainda o Flash Commerce também, para a gente conversar aí, para entender um pouco melhor a plataforma.
e mostrar para todos aí a nossa solução. Tá bom? Muito obrigado aí. Então, até logo. Pessoal, boa tarde. Obrigado mesmo pela atenção. Vamos testar, não tem, é muito conforto, vale a pena, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos, um grande abraço. Bom, Antônio, Gesteira, obrigado a todos pela atenção, pelo tempo e também me coloco à disposição aqui através do contato, tá? Grande abraço a todos aí. Saúde. Bom, lembrando então que semana que vem o André perguntou aqui sobre o próximo webcast. A gente tem semana que vem aqui quem que vai vir mesmo, Paty? É o pessoal da PGEC, né? O pessoal de uma agência aqui de design, vai conversar um pouco aí sobre performance no e-commerce, como melhorar alguns itens de usabilidade. Então é uma palestra bem interessante aí para quem quer ver como que pode vender mais aí com algumas simples implementações. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima semana.